Boa tarde aí, gente. Primeiro, estou tentando imitar o Romeu, fiquei rouco também, como ele. Muita satisfação nossa receber um público tão bacana, mais uma vez aqui em Juiz de Fora, capital do estado, a praia do estado, desculpa. Mas assim, a gente fica muito feliz realmente do prestígio que o diretor estadual fez com a gente de permitir, pela primeira vez, realizar um encontro estadual fora de BH. Espero que vocês estejam gostando. Fizemos uma inversão agora de programação, que seria a palestra com o painel com a Simone, a Cat e o Igor, mas em função de uma viagem urgente que o Bernardo Ramos tem que fazer, a gente fez essa inversão. Tá? Então, logo depois desse painel, volta a programação original. Esse painel, por acaso, é o painel mais juiz-forano aqui desse evento, né? Eu, sou da Terra, o Carlos Eduardo, nosso secretário de Saúde, também é da Terra, o Marcelo Cabral também é da Terra, porque ele é carioca, então carioca e Juiz de Fora, o pessoal lá do interior de BH é tudo igual. E o Bernardo Ramos, aí, que é o secretário adjunto, o Marcelo Cabral, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, e o Bernardo Ramos, secretário adjunto. Então, nós vamos iniciar aqui com o Carlos Eduardo, apresentando um pouquinho sobre a secretaria mais difícil, junto com a Secretaria de Educação. Ele é o maior ordenador de despesa do Estado, 6 bilhões de reais ano. Então, é uma responsabilidade enorme que ele, junto com toda a equipe, assumiu essa responsabilidade, hoje em dia, para ganhar 8 mil reais líquidos, haja vista os salários de secretários aqui no Estado. E assumindo uma responsabilidade de processos penais, processos cíveis, tudo em prol do coração do Novo. E que a gente se sente muito representado com uma das secretarias mais laranjas aí do governo romeuziano. Então, chamo o Carlos Eduardo aí para falar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como é que é? Mais para trás? Tá. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, porque a gente foi lá para a secretaria, né? A Secretaria de Saúde, eu acho que todo mundo entende que é uma secretaria complexa. A gente, quando lida com saúde, é o seguinte: se tudo der certo, muito certo, a gente não fez mais do que obrigação. A verdade é essa, de uma forma geral. Se algumas coisas derem errado, aí aparece muito. Então, é de se esperar que a saúde tenha muito mais mídia negativa do que positiva. Mas a gente vem fazendo um trabalho que é um trabalho muito intenso, e eu acho que vale a pena, assim, eu queria trazer para vocês, quando eu falo assim, o novo, primeiro escalão, governo, é que vocês não tenham dúvida, não. Eu sou novo, não eu, né? Eu, Bernardo, Marcelo, nós somos novos de carteirinha, de primeira viagem, nós somos liberais, muito liberais, mas existe uma realidade. E como faz parte da visão do Novo, visão de longo prazo, nós estamos dando o nosso primeiro passinho aqui no Estado para ter uma saúde mais liberal um pouco mais à frente. Como é que passa aqui? Para onde com a ponta? Para onde com a ponta? Tá. Ah, tá. Agora foi. Então, gente, tá. Isso aí é onde que a gente está trabalhando, na cidade administrativa. Para vocês terem ideia, quando eu cheguei lá, o gabinete nosso, que é enorme, ele praticamente não era usado, porque o secretário de saúde tinha um outro gabinete no centro da cidade. Isso a gente já está reduzindo. E, à medida que a coisa foi andando, nós definimos algumas bases cognitivas para a gestão da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, todas as medidas que nós formos tomar, pensar, elas têm que ter um embasamento. E eu acho que é importante que as pessoas venham conversar com a gente e entendam isso, né? Ou seja, o objetivo é melhorar a vida das pessoas. Nada diferente disso, não. Tá? Livre iniciativa, concorrência, inovação, colocar tecnologia cada vez mais na saúde, simplicidade, desburocratização e clareza de objetivos. Ou seja, os nossos programas, tudo que nós estamos buscando, vai ter como pano de fundo isso. E aí, do lado de lá, era eu e o Bernardo, que a gente não tinha confirmado, né, Bernardo? Se ele viria, e aqui é o Marcelo comigo, lá em São Paulo, a gente fazendo um curso sobre gestão pública. Isso aqui é a realidade da saúde que nós pegamos, gente, do ponto de vista financeiro.
E ali são as despesas só liquidadas, a gente não colocou empenhada, não. Tá? A saúde, hoje, ela é deficitária, há anos ela vem dando déficit, mas, na verdade, de julho de 2017, que a conta começou a crescer muito, e a tendência é, mesmo com todo o esforço que nós estamos fazendo, ainda dá um pouco de déficit, porque a situação do Estado não é uma situação confortável, né? Nós temos que ter o orçamento lá de 12% da receita corrente líquida, eu sou obrigado a gastar isso, então, por mais que eu economize, eu sou obrigado a gastar 12%, tá? E uma coisa que tem, assim, o governo hoje, do ponto de vista de disponibilidade financeira de custeio, ele está investindo na saúde mais de 50% do que ele tem de custeio. Então, mesmo que falte, ou seja, o governador está muito empenhado em ajudar a saúde. Uma coisa é o seguinte, a gente tem as diretrizes que foram do programa estratégico, do planejamento estratégico do governo Zema, voltado para a saúde. E essas diretrizes, elas ficaram, primeiro, a gente tentar melhorar a relação da judicialização. Para vocês terem ideia, hoje 318 milhões está no orçamento para o gasto com a judicialização. Tá? 318 milhões de orçamento, é o que foi pensado que nós gostaríamos. Isso é a mesma coisa de atenção básica na saúde, que desde 2014 não é repassado nada para os municípios. Então, a situação é complexa, realmente. A gente quer recuperar o crédito e a credibilidade perante os fornecedores. As pessoas não querem mais entrar em concorrência na saúde, porque a conta estava extremamente atrasada. Então, o nosso objetivo era recuperar. Nós já demos passos muito importantes, para vocês terem ideia. Nessa recuperação, hoje, nós garantimos o aporte financeiro mensal para todos os programas de urgência e emergência do Estado. Ou seja, o que nós devemos pagar por mês, nós estamos pagando. Desde julho de 2017, isso não acontecia. Tá, gente? Então, para mim, é um avanço extremamente grande o que nós fizemos nesses 6 meses. Outra coisa que tem é a respeito dos medicamentos. Desde outubro de 2017, de 2018, não se comprava medicamento na Secretaria de Saúde, porque simplesmente ninguém queria vender. Já com essa ideia da credibilidade, nós chamamos os fornecedores e hoje nós já estamos com quase 80% do estoque na Secretaria de Saúde. Então, são duas coisas muito importantes que já foram feitas. Expandir o acesso, melhorar a atenção primária, né, secundária e terciária, fortalecer a estrutura de governança e regionalização. Aí, com isso, o que acontece? Eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é o planejamento, onde que nós estamos querendo chegar na Secretaria de Saúde. A judicialização, ela só vai diminuir a partir do momento que a máquina rodar direito. Não há outra forma. Então, nosso objetivo é tentar fazer com que essa máquina rode direito para a gente vir comendo a judicialização. Nós estamos implantando, a partir de agora de julho de 2019, um programa que a gente está chamando de Organiza Redes. É um programa focado na atenção primária, que esse programa vai buscar só entrar com processos e qualidade operacional. Ele já tem alguns testes menores no Brasil, e a ideia é que a gente reduza em torno de 80% a fila de espera do SUS com esse programa. A gente começa no Jequitinhonha agora em julho, para treinar a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, e provavelmente em janeiro a gente já começa a passar para todo o Brasil, todo o Estado, né? Um outro programa, gente, que é importante, é um programa de vigilância em saúde que nós estamos estudando, porque é o seguinte, assim, quando a gente pensa em liberalismo, você tem o Estado como sendo assim, qual que é a principal função do Estado? Talvez colocar ordem, né, não deixar as pessoas se matarem, isso é uma função importante. Então, essa ideia de vigilância, quando a gente vai para a saúde, a vigilância é cara, ninguém, do ponto de vista de iniciativa privada, tem condição de ficar com a estrutura montada de vigilância, dando prejuízo, pensando se algum dia vai ter alguma epidemia, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, a gente pensar em vigilância como sendo de Estado, me parece muito lógico, né? Quanto às agressões que vão vir, agressões, vírus, bactérias, Aedes e todos os outros. Então, nós estamos buscando fazer um centro de controle, ou seja, nós já temos uma estrutura grande espalhada pelo Estado e nós vamos organizar um pouco essa vigilância para ser uma área que a gente mantenha realmente
funcionante e organizada. Eu acho que esse organizado é importante a gente falar. Tá? Já tem vários pontos, então essa vigilância vai ser um foco, é um dos focos que a gente tem quanto gestão. O Estado tem hoje 480 hospitais que relacionam com a Secretaria de Saúde. Desses 480, 261 são o que a gente chama de pequeno porte, menor do que 50 leitos. E desses hospitais menores que 50 leitos, nós temos uma ocupação menor do que 50%, gente. Esses hospitais sofrem muito, eles têm uma dificuldade de se sustentar gigantesca, e a ideia nossa é rever esses hospitais para tentar fazer plataformas, ou seja, eles serem modulares. O que eles têm condição de atender na cidade de 3 mil habitantes, se tem hospital, e outras coisas assim. Esse daqui, para mim, é o maior programa que nós temos no sentido de organizar os hospitais. Hoje, não se cobra um desfecho tão grande, no sentido assim, o hospital entregar qualidade em saúde. Então, o que nós vamos fazer é buscar o valor na saúde, ou seja, desfecho clínico, experiência do paciente e realmente entrega à comunidade. E aqui, olha, eu acho que é um programa que vai ser a marca do governo Zema, né, na saúde, que vai ser o programa Voucher na Saúde. Tá? Esse programa ele tem um objetivo muito claro. Né? Voucher, a gente poderia falar do vale assistência, o vale alguma coisa. E o programa ele tem esse objetivo da gente furar um monopólio que nós temos em alguns lugares de hospitais, que são hospitais grandes, que criam uma inibição ao redor da saúde e muitas vezes não prestam aquele serviço que deveriam. Tá? Esse programa está sendo estudado e, oportunamente, quando ele estiver completamente montado, nós vamos divulgar, porque assim, o objetivo é acabar com qualquer fila que tenha. Isso faz parte do programa de governo, né, do governador. E, internamente, nós vamos qualificar os nossos servidores, isso é fundamental, a gente tem que ter um grupo lá que entenda muito de gestão e saúde pública, não pode ser só saúde pública, não pode ser só gestão. Na saúde tem que ter as duas coisas, né? E um outro projeto que é trazer tecnologia. Nós estamos aproximando de algumas empresas que são catalisadoras de startups, tá? E aí, dentro disso, é provável que a gente consiga trazer um desenvolvimento tecnológico, inclusive biotecnológico, importante para a saúde e para o estado de Minas. E aqui, até o que o Renato falou, nós estamos estudando também uma outra coisa, que é esse projeto Vila Feliz. Isso para a gente, hoje, na saúde, assim, o que é o conceito de saúde, né? Saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então, tudo que o Estado faz é para buscar saúde nas pessoas, não tem outra definição, não. Tá? E a ideia nossa é o seguinte, assim, a gente começar a estudar, hoje já tem índices de felicidade, se a gente conseguindo estimular empreendimentos liberais, posturas liberais em pequenas vilas, se nós vamos trazer uma percepção maior de felicidade. Eu acho que isso é fundamental, gente, porque quando a gente fala assim, o que é um governo que fez uma gestão boa, né? O governo fez uma gestão boa é aquele governo que está deixando as pessoas crescerem, mas principalmente que elas sintam que elas estão melhorando na vida, que elas estão mais felizes, tá? Então, isso faz parte de uma ideia nossa, que está no estudo, já tem uma ONG que a gente tem conversado muito, levando em consideração toda aquela ideia que nós temos de liberdade e liberalismo. Os hospitais eles estão em franco desenvolvimento do projeto de retomada dos hospitais. O Bernardo pode falar, né, Bernardo, um pouco mais sobre isso. E agora, sim, para concluir, gente, eu estou extremamente orgulhoso de estar lá na Secretaria de Saúde. Eu acho que todos nós que somos do Novo, nós temos que ter orgulho da gente ter esse governo hoje, tá? Fundamental, mas eu gostaria muito assim que vocês, além de terem orgulho que eu tenho, que o Bernardo tem, que o Fred tem, né, que o Marcelo tem, que vários outros aqui têm, eu acho que é importante a gente começar a entender o seguinte: tem muito serviço para ser feito, e pode ser serviço grande, ficar louco igual nós ficamos, né, de ir lá para o governo, que isso é um ato de insanidade, com certeza, mas tem serviço aí do lado da casa de cada um. Sabe, esse engajamento, nós temos um sem número de conselhos
no Estado, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Educação, que nós precisamos colocar gente do novo. Esses conselhos, eles são importantes, são conselhos que discutem com o Estado sobre as políticas e que hoje eles têm um viés ideológico muito diferente do nosso. Então, assim, o que eu queria para encerrar é convocá-los a participar com a gente um pouco, sabe? É importante, assim. Vocês já deram um maior passo, que é o passo mais difícil, provavelmente, de serem filiados. Mas eu acho que tem muito serviço ainda e o serviço não fica esperando, não. Nós temos que dar um passo à frente e continuar. Tá? Obrigado, gente. O Carlos Eduardo fez uma afirmação agora no final, que eu vou pegar um gancho, que vocês já fizeram o primeiro passo e falaram que são filiados. Eu queria pedir para a plateia levantar a mão aqui, quem não é filiado do Novo. Então, ó, tem lá fora, tem no credenciamento, nós temos a bancadinha de filiação. Quem não é filiado, primeiro, obrigado por estar aqui. Segundo, faça o seu dever de casa, tira a bunda da cadeira, vai lá, filia, menos de R$30 por mês, a gente precisa desse apoio. E é muito bom saber que a gente está aqui num ambiente que não é só o ambiente de quem é filiado. O evento é aberto, e a gente precisa ter essa renovação e precisa crescer. E, nesse sentido, eu queria perguntar aqui, né, para o Bernardo Ramos, não ainda abrindo as perguntas, mas para ele complementar a fala do nosso digníssimo secretário Ado. Todo mundo chama ele de Cadu. Não é Cadu o apelido dele, tá, gente? É Carlos Eduardo, mas o apelido dele é Ado. Então, por favor, lá no governo, tá? O Matheus, que adora chamar as pessoas pelo apelido, né, Matheus? Mas, Bernardo, nessa parte que você, inclusive, lá na secretaria está cuidando um pouco mais de interlocução política, de conversa com prefeituras, etc., o que você está sentindo de mais dificuldade, além da própria gestão interna, que o Carlos Eduardo comentou, que é muito complexa? É uma secretaria, como as outras, muito aparelhada. O Renato Machado falou aqui atrás, ninguém aqui seria maluco de contratar um funcionário com estabilidade, mas o governo é. E a saúde, nós temos muitos bons funcionários. Temos lá a Guarda Republicana, que é muito boa de serviço, temos pessoas ótimas, mas temos também maus profissionais. O que você tem sentido nessa interlocução, tanto dentro da secretaria quanto com as prefeituras? O que você pode complementar em relação ao que o Carlos Eduardo falou? Vamos lá. Obrigado, Fred, pelas palavras. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde. Na verdade, é muito bom, de novo, ver Juiz de Fora dando um exemplo, fazendo um belo evento. Acho que isso é mais do que mérito da cidade e do diretório, entre aspas, das pessoas que estão se mobilizando aqui por terem recebido esse evento, porque realmente fizeram por onde. Agradecer também a presença até de alguns dos nossos membros do nosso gabinete. Então, tem o subsecretário Rafael, superintendentes Bruno e Andrei, que vieram presenciar e participar. Não são filiados, mas estão já com o pensamento novo. Acho que esse é o grande mérito da secretaria ser por completo nova no gabinete. Então, são 3, talvez é a única secretaria que tem 3 pessoas do gabinete, as 3 pessoas são novas. Entrando nesse lado um pouquinho, Fred, eu acho que realmente, assim, com todo respeito à educação, que é essencial, a gente nem discute a importância, a mesma coisa da segurança. Eu acho que a saúde é aquela coisa urgente, sabe? A saúde, ela tem um lado que o tempo realmente é vida. E, às vezes, a gente não tem um segundo para postergar uma decisão. Uma canetada, realmente, do Carlos muda completamente, às vezes, o destino de uma família, de uma pessoa, de uma cidade. Então, é extremamente complexo. E quando a gente vai entrando nos meandros, desde quando a gente construiu o plano de governo junto do Romeu, que era um plano de reestruturação mesmo, que entra no Organiza Redes, que era tentar reestruturar a saúde como um todo, e não só fazer mais do mesmo, a gente começa a encontrar as dificuldades. A primeira dificuldade, eu acho que nem é tanto política, é financeira. A gente entrou na secretaria e recebeu uma secretaria que não investe R$1 na atenção primária desde 2014. Quando a gente fala isso, a gente fala de o quê? A gente está falando de prevenção, a gente está falando de vacinação, a gente está falando das coisas mais importantes em saúde. A gente está falando de deixar, às vezes, que um paciente que tem pressão alta se transforme num paciente com AVC, de um paciente com pressão alta deixe de ser um paciente infartado, de um paciente diabético deixe de ser um paciente que vai ter que revascularizar um membro ou amputar um membro. Então, o mais importante que a prevenção, que é o cuidado lá atrás, que é o controle, nós não estamos conseguindo fazer desde 2014. Então, isso traz um problema muito grande para a gente num contexto global de saúde. A gente não vê a saúde da maneira correta, como bem-estar, como o Carlos falou. A gente vê como doença. Isso é muito ruim,
porque a gente tem que mudar esse paradigma de tentar entender que a prevenção sempre vai ser melhor do que remediar. Então, a gente tem que entender que vai mudar uma estrutura global. E nessa mudança de estrutura, a gente tromba assim nas prefeituras, a gente tromba em vários outros pontos. Os hospitais de pequeno porte, que o Carlos também citou, assim, é extremamente complexo, porque eles prestam assistência, mas, ao mesmo tempo, são extremamente deficitários, não se sustentam por escala. Então, acaba que isso impacta financeiramente muito, de forma muito substanciosa, na nossa gestão. Saúde é investimento, mas saúde tem gasto. Isso é importante estar bem frisado. Se a gente não tiver um controle adequado, acaba que a gente não consegue ser tão eficiente como deveria. E quando a gente deixa de ser eficiente em saúde, a gente está falando de óbitos e etc. Então, esse desleixo lá de 2014 está trazendo hoje o maior problema que a gente tem. Nós estamos colocando 100% na urgência e emergência, porque a urgência e emergência estão completamente abarrotados de pacientes que não foram cuidados lá atrás. E quando eles não foram cuidados, a gente fala que são causas preveníveis. Então, desses pacientes que estão entrando hoje nas urgências e emergências dos nossos hospitais, que nós não temos como não colocar dinheiro, em torno de 50% a 60% são doenças que poderiam ter sido prevenidas lá em 2014. Então, ou seja, são dificuldades que a gente lidar, por quê? Porque a atenção primária é basicamente do município. Quando a gente entra também com a falta de repasse do Estado, a gente entra nisso também diretamente. Então, assim, eu acho que é muito relevante a gente ter essa atenção especial para lidar diretamente com o município, sabendo que tem, inclusive, uma parcela importante que é da União, conversar com os prefeitos, conscientizá-los que nós vamos ter que passar por um novo momento, que é de reestruturação de redes por completo. Os hospitais regionais vão nos ajudar nisso, e aí sim nós vamos conseguir fazer um pouquinho do que o Novo planejou, que é trazer mais saúde, com mais qualidade, com menos dinheiro e com muito mais segurança para o paciente, com muito mais excelência, que é o que a gente sonha. Obrigado, Bernardo. Marcelo, que é o chefe de gabinete aí da secretaria. Você, como um bom... Trocar? Desculpa aí, gente. Você, como um exemplo de bom funcionário público, você que é procurador do Estado, um excelente funcionário público, um excelente técnico, a gente sabe que a saúde, nós temos vários planos, principalmente nessa seara liberal, mas das secretarias é a que tem menos graus de liberdade para se fazer qualquer coisa, porque é a secretaria mais regulamentada, regrada, especialmente pelo Ministério da Saúde, por leis federais, leis estaduais, convênios, etc. Daí, inclusive, do caso Eduardo ter te convidado para ser o chefe de gabinete, exatamente pela sua experiência legal como procurador do Estado. Como que você vê o futuro da saúde? Será que a gente vai conseguir implantar nessa miríade de legislações infralegais, supralegais, etc. O que você acha que a gente pode fazer para entregar o que a gente quer entregar? Que é mais saúde, né, mais qualidade de saúde, não qualidade de tratamento de doença, e menos custo, para o Romeu poder investir em outras coisas e abaixar o ICMS da gasolina, o ICMS não sei o quê, como foi perguntado aqui na parte da manhã. O que você pensa? Boa tarde, gente. Renovar, né, os agradecimentos, o entusiasmo de ver tanta gente aqui, gente que não é filiada e está aqui participando, para a gente realmente é motivo de satisfação ver tudo isso e o que a gente tem feito e tem tentado fazer em relação ao governo e aquilo que a gente pensa como filiados do Partido Novo. Antes até de responder a pergunta, Fred, para contextualizar o que a gente está fazendo lá, eu tenho usado uma expressão, a gente chegou na Secretaria de Saúde, a gente encontrou um cenário de guerra. Prestações de contas mal feitas, gestão de contrato assustadora, gestão de contrato, fiscalização. Eu não sei se quem estava lá, né, era doido ou realmente agia de má fé. Talvez seja essa segunda hipótese mesmo, mas é assustador. E aí a gente tem tentado, a gente tem trabalhado muito, aliás, como você falou, o funcionário público, a gente tem que procurar dar exemplo. Eu sou funcionário público, eu fui delegado de polícia, sou procurador do Estado, assim como o Ado é funcionário da FEMIG, e a gente mostra lá que a gente tem condição de trabalhar pelo menos 12 horas por dia, adotar medidas austeras,
ter noção de que o servidor público tem que olhar para o Estado dentro daquelas funções que efetivamente ele tem que realizar, saúde, educação e segurança. A gente pode fazer isso, a gente pode dar mais, a gente pode entregar mais. Então, acho que o funcionário público, e eu adiro essa posição, a gente precisa ter consciência de que tudo que a gente está fazendo hoje, nossos deputados trabalhando em prol da reforma da Previdência, é necessário que a gente faça isso, porque a gente pode fazer mais e pode entregar mais. Então, a gente tem tentado fazer isso lá, a gente está pensando realmente em realizar, fazer mais política. O fato é que a gente está tentando arrumar a casa, porque estava tudo muitíssimo complicado, mas a gente tem pensado, sim, em alguma coisa. Quando a gente olha para a Lei 8080 e para a 8142, a gente tem procurado, por exemplo, pensar na questão do voucher e tentar operacionalizar isso legalmente. Acontece que a história do SUS, né, quando a gente olha lá para a reforma sanitária, no meio naquele momento em que o país atravessava, a gente vê que o SUS ele tem uma estruturação que é voltada, é adequada a uma estrutura grande, inchada, engessada, e aí a gente precisa ter muito jogo de cintura e procurar fazer isso com cuidado. Como eu falei, logo que a gente chegou lá, os contratos, os convênios, como eram feitos, já eram assustadores. E aí a gente precisa olhar com cuidado, Fred, e pensar, mas o fato é que a gente tem, sim, pensado, e eu acredito na possibilidade, eu tenho falado com o Ada, a gente conversa algumas vezes, e a ideia é a gente trabalhar adequadamente, olhar para a Constituição, olhar para a Lei 8080 e, pelo menos, fazer isso em relação ao voucher, porque, na minha maneira de ver, isso é possível, sim, mas esse é um tipo de trabalho que tem que se fazer de uma maneira adequada, técnica, para que a gente não dê um passo em falso, mas eu acredito, a gente tem trabalhado incessantemente no gabinete, a gente tem feito de tudo para poder entregar para a sociedade mineira uma saúde de qualidade, austera, técnica, ética e voltada para o atendimento adequado da saúde de todos os mineiros. Perfeito, Marcelo. Iniciando aqui já a coletânea de algumas perguntas, né? Primeiro para o nosso secretário, Ado. Na sua visão, quem pergunta é o Marcelo Vieira de Patinga. Na sua visão, quais exemplos de parceria com o setor privado seriam interessantes e se já existe alguma iniciativa em pauta ou em execução na área da saúde? A parceria, gente, com o setor privado, hoje, na saúde de Minas, ela é intensa. Isso é engraçado a gente falar, sabe? Porque dos 480 hospitais que eu coloquei ali, somente 20 hospitais são da rede FEMIG estadual. Tá? Então, o grosso hoje da assistência, ela é feita através de parcerias, que são as filantrópicas, as Santas Casas, e uma pequena parte de hospitais particulares. Uma coisa interessante que eu acho da gente entender a saúde é assim: a saúde ela é dividida basicamente, a gestão da saúde, em 3 grupos. Um grupo seria aquele da vigilância sanitária, um grupo, uma parte, seria a elaboração de políticas públicas de saúde. Isso é realmente o cerne, né? O core business da secretaria. E uma terceira parte seria a Secretaria de Estado comprando serviços de saúde, como se a gente fosse um convênio mesmo. Tá? E a gente, dessa forma, nós compramos serviços de saúde com vários hospitais, com várias filantrópicas. Então, já existe uma parceria intensa. O que nós precisamos é melhorar a qualidade dessa parceria. Tá? A qualidade da parceria ela vem da seguinte forma, assim, na nossa visão. A saúde ela é baseada em entrega de valores. Quando a gente fala em entrega de valor na saúde, assim, é uma estrutura que presta um serviço de qualidade, que atende bem a sociedade, que atende bem o cidadão, que entrega resultados clínicos, desfechos clínicos compatíveis com a literatura. Então, assim, dessa forma é o que a gente pensa, ou seja, hoje a gente tem uma parceria intensa, mas é uma parceria que não tem muito essa relação de desfecho clínico, de satisfação do cliente, sabe? Tem um pouco de visão, assim, ela é muito focada para volume de atendimento. E, na verdade, assim, volume de atendimento quer dizer que cada volume vai dar mais volume no futuro, se esse atendimento não for bem feito. Vocês entenderam? Então, nós temos que buscar e ajustar a qualidade da parceria, porque já existe muita parceria, né? Haja visto esse número que nós temos de hospitais. Mas, assim, a ideia que tem, gente, é que a estrutura pública, com a legislação que nós temos, ela é impraticável.
tá? É impossível você gerir um hospital público do ponto de vista de eficiência. Eficiência é o quê? Entregar o que tem que entregar com um custo adequado, né? Você gerir de uma forma competitiva com a iniciativa privada. Nós temos hospitais da FEMIG que o custo por criança que nasce por parto, né, ou cesariana, chega a R$ 15.000. Isso daí não tem hospital privado que cobra isso, tá? Então, a gente tem que repensar um pouco essa lógica da prestação de serviço pública. Eu acho que é muito mais lógico nós fomentarmos uma política de saúde adequada e comprarmos. A gente buscar um hospital naquela região e fazer um contrato com o hospital. Olha, eu preciso que você me entregue isso com a qualidade tal. De forma que, se você não me entregar, eu vou buscar outros. Vocês entenderam? O SUS, ele tem uma característica oligopolista que me preocupa muito. Ele tem lá, isso é resolução federal, que cria assim, se você tem um hospital contratado, né, e ele inibe a geração de outros hospitais, o brotamento de outros hospitais. Com isso, no longo prazo, nós vamos ficar escravos de um único hospital. Vocês entenderam? Ou seja, hoje nós já temos exemplo, por causa da crise, de hospital que é o único numa região desassistida que eu não tenho o que fazer. E é um hospital precariamente gerido. Então, assim, nesse sentido da parceria, nós temos os hospitais regionais, que é uma outra forma de parceria que nós estamos estudando. A ideia nossa é, até o final do ano, a gente ter esses hospitais bem definidos, o que nós vamos propor para cada um deles, mas esses hospitais nós teremos parcerias, com certeza. Ou vai ser com a iniciativa privada, ou com consórcios intermunicipais, não importa, mas a forma da parceria, o Instituto, a forma legal que nós vamos buscar e como vai ser feito, isso vai ser individualizado de hospital para hospital, porque isso depende da demanda local. Tá? O que foi planejado há 10, 12 anos atrás, hoje em dia já não é mais compatível, o mercado já se adaptou. Tá? Mas parceria, sim, eu acho que não justifica o Estado diretamente prestar serviço de saúde, que nós somos muito pouco eficientes. Pegando o gancho, então, como você comentou, dos hospitais regionais, a gente tem uma pergunta aqui da Marília Couto, de Sete Lagoas, para o secretário adjunto Bernardo Ramos, para falar exatamente sobre os hospitais regionais, né? Se eles vão resolver o problema dos leitos em Minas, e eu iria além, né? Dentro desse contexto que o Carlos Eduardo acabou de falar, qual deve ser efetivamente o papel desses hospitais que, em governos passados, foram planejados, as obras iniciadas, largadas. Em Juiz de Fora nós temos um exemplo. Há 15 dias atrás nós recebemos aqui o secretário Marco Aurélio, de Infraestrutura. Eu fui lá visitar pessoalmente o hospital, e é uma tristeza. Eu acho que pouca gente que é daqui de Juiz de Fora já entrou lá dentro. É um soco no estômago, você entrar lá, ver aquela estrutura gigantesca, abandonada, em que a prefeitura não tem dinheiro nem para colocar um vigia, e aí todos os fios que já existem passados já sendo roubados, e totalmente, né, falta, sem qualquer tipo de controle. Como que você vê essa questão dos hospitais regionais? O que a Secretaria está planejando? Bacana a gente poder falar, até porque nós estamos no momento de estar lançando o evento na semana que vem. Os hospitais regionais, eles fizeram até parte do nosso plano de governo também, do ponto de vista de tentar regionalizar a saúde, tentar acabar com esses gargalos que a gente tem dos grandes centros serem simplesmente a referência. Então, Belo Horizonte, às vezes, fica muito sufocada, uma demanda absurda, e, às vezes, a pouca resolutividade de alguns hospitais de pequeno porte aumentam isso. Então, os hospitais regionais, para a gente, a primeira forma de enxergá-los é como um marco de mudança no entendimento da saúde em Minas Gerais. A gente vai simplesmente levantar 13 edifícios, 13 prédios, 13 hospitais? Não, não é isso. A gente tem algumas formas de organizar as redes. Uma delas é a tradicional e a ideal, que seria através da atenção primária, que nem eu falei, e depois você faz, através da atenção primária, a organização dos outros níveis. Mas existe a forma inversa, de às vezes o hospital nos ajudar nesse ponto. Então, você lança um hospital e, através dele, se reestrutura toda uma rede ao redor dele. E esse é um dos objetivos que a gente tem. O edital foi lançado, a gente fez um edital que durou até o dia 26 para chamar parceiros, sejam privados, sejam públicos, sejam filantrópicos, sejam consórcios intermunicipais, como o Dr. Carlos falou. Então, assim, são vários parceiros que podem vir nos ajudar. No caso, alguns deles
podem nos ajudar do ponto de vista construção civil, outros podem nos ajudar do ponto de vista gestão. O fato é que a gente sabe da calamidade financeira que o governo vive, a gente não tem dinheiro para conseguir nem manter e nem terminar as obras, e só para vocês terem o número, já foi gasto 285 milhões com essas obras. E 285 milhões gastos desde o início do projeto. Com certeza, o nível de retrabalho que nós vamos ter vai jogar muito desse dinheiro nos ralos. Então, a gente tem que entender que quanto mais rápido a gente conseguir dar realmente uma saída para que esses elefantes brancos comecem a andar, primeiro, nós vamos ter mais assistência na ponta onde a gente precisa, nós vamos ter facilidade, talvez, de reestruturar a rede como um todo, e nós vamos parar de perder dinheiro, que é o que vem acontecendo. O edital foi muito bem sucedido, para que todos fiquem com esse conhecimento. Nós tivemos 35 inscrições de parceiros interessados em nos ajudar, isso é um número muito grande, e agora no dia 11 a gente tem o evento de lançamento, e na sequência a gente vai começar as vistorias, vai permitir esses parceiros que possam ir aos hospitais, conhecer as estruturas, saber o que tem de demanda de retrabalho, o que vai ser feito, como você falou, tanto em Juiz de Fora, mas eu cito Teófilo Otoni, que roubaram completamente a fiação, tem diversos hospitais que foram totalmente assaltados, outros realmente questão do tempo, que acabou atingindo a obra, e que nós vamos ter que gastar um pouco mais de dinheiro do que o previsto, nós que eu digo, esses parceiros, essas ideias que vão ser trazidas, e aí a gente vai então começar a pensar em processo licitatório, depois de definidas ideias, que as ideias vão ser colocadas na mesa, vamos fazer um compêndio, vamos individualizar por região. Então, se Juiz de Fora tem uma demanda específica, vai ser pensado de acordo com a demanda daqui. Se Montes Claros tem outra demanda, nós vamos demandar de outra forma. Vamos pegar o Naí lá em cima, rever os que já estão prontos, que são Uberaba e Uberlândia, para a gente ver se está atendendo realmente a população local. E aí, de acordo com isso, nós vamos pensar na licitação e, quem sabe, no final do ano, a gente está talvez reiniciando pelo menos uma ou duas obras, para a gente poder entregar, de fato, obras que estão com 93% concluídas. Claro que eu não estou levando em consideração esse retrabalho necessário. Então, acho que os hospitais regionais eles vão ser muito mais do que leitos, muito mais do que simplesmente os hospitais. Porque, como o Carlos falou, nós já temos 480, mais 12, 13 não seriam o diferencial. O diferencial é o que eles vão trazer para a gente do ponto de vista reestruturação de saúde. Nós vamos tentar reconstruir a saúde de Minas Gerais através desses hospitais regionais. Muito bem, parabéns. Marcelo, uma pergunta aqui da Ana Paula, daqui de Juiz de Fora. Como lidar com as secretarias municipais de saúde contaminadas pela velha política, na hora de atender interesses financeiros pessoais, ao invés de efetivamente trabalhar pela população com ética e responsabilidade? Há um canal de denúncia, queremos ajudar, mas o corporativismo atrapalha. Denúncia vai ser daqui a pouco a Simone e com a Kete, mas na saúde também tem. Está contigo. Bom, a relação... o SUS ele tem comitê intergestores, né, tripartite e bipartite, né, um que envolve União, estados e municípios, e outro estados e municípios, que é a CIB, que é o local onde são feitas as pactuações e onde são tratados esses temas. Não sei se é isso que eu estou respondendo, acho que a Ana Paula Bax deve ter perguntado, né, que é advogada também. E ali talvez seja o lugar para mostrar para eles. A gente teve um episódio agora recente, que foi com relação à entrega de ônibus, e foi uma situação até engraçada, porque o final, né, a atrapalhada que foi feita no governo anterior e que foram entregues os ônibus de uma maneira totalmente atabalhoada, eles foram agora reclamar, e isso foi um pouco complicado para a gente fazer, e eu achei interessante que, apesar de ser um local de pactuação, um local em que se gera obrigações, e a obrigação é bilateral, eles queriam algo só numa via de mão única, eles não queriam de mão dupla, não. E aí eles falaram, não, vocês têm que entregar os ônibus, tem gente que estava contemplado, tinha consórcios, e aí a indagação que eu fiz a eles é o seguinte: bom, isso aqui gera obrigações para ambos os lados, a gente não tem problema de entregar os ônibus para vocês do jeito que vocês querem, mas vocês façam o seguinte, então, vão lá nos municípios do norte do estado, todos os outros que foram entregues, desfaçam as entregas, que aí a gente consegue fazer do jeito que vocês querem. Então, talvez, Ana Paula, não sei se é isso exatamente que você estava perguntando, o local ali é de tentar tratar com eles de uma maneira profissional, de uma maneira transparente, como a gente tem feito,
como é a nossa tônica no Partido Novo. É assim que a gente tem feito, de uma maneira tranquila, ponderada, mas séria, austera, e a gente tem tratado dessa forma. Com relação às denúncias, realmente a nossa queridíssima ouvidora-geral vai falar daqui a pouco também, a Cat também está por aí, e existe a Ouvidoria da Saúde, que ela é ligada a Simone e a Cat, mas tem sim um canal para que se faça isso, e aí essas denúncias, essas reclamações cheguem até nós. Qual canal? Onde é que a pessoa acha isso? Lá é a Tamires, não é lá na Pela internet? Pela internet, não é, Simone? É. 136 Saúde. Tem, a Simone vai falar já, mas tem, tá? Um canal. Joia, obrigado, Marcelo. E para encerrar, gente, uma última pergunta aqui para o Carlos Eduardo. Ele, que é um médico neurocirurgião super bem sucedido aqui em Juiz de Fora, está indo agora para BH, deixando a família, mulher, filho, para passar um estresse danado, financeiramente completamente deficitário. E a pergunta é: o que te motiva, né? O que tocou no seu coração e o que te dá energia para todo dia pegar o carro na segunda-feira, no domingo, ir para BH, pegar o carro de volta na sexta-feira ou no sábado, voltar para tentar ver a família, né? O que te motiva? E se você, nesse período que você está lá, de quase 6 meses, se você já está começando a sentir já um resultado dessa motivação inicial que você teve. Fred, o que motiva, isso é interessante, assim, gente. O que motiva é a desorganização que o Brasil estava. Eu acho que é uma coisa que motivou, que fez com que a gente filiasse no Novo, que participasse da campanha, que corresse esse Estado e corresse por aqui. Aí, de repente, nós temos o governador eleito, né? E aí acaba tendo processo seletivo. O Matheus me liga, quase me infarta, falando que eu tinha sido escolhido pelo Zema. Você entendeu? É uma oportunidade única da gente dar sequência naquilo que nós começamos, que é um processo de buscar um Brasil melhor, sabe, gente? Então, assim, não tem como. Um soldado que é chamado para uma missão tão grande como essa, se você não vai, você se sente como alguém que um desertor. E foi isso, assim, eu lembro que quando o Matheus me falou, eu falei assim: opa, peraí, eu tenho que conversar com a minha esposa. Não é assim, né? E quando eu fui falar com ela falou assim: vai, porque na vida tem coisa mais do que dinheiro. E você vai poder ajudar muita gente, entendeu? E eu acho assim, o caminho é esse, não tem outro, né? E quando você pergunta se a gente já fez, nós já fizemos inúmeras coisas. Outro dia eu estava fazendo um balanço, nós temos quase 10 folhas de itens que internamente a gente já economizou quase 20 milhões de custeio da Secretaria Estadual de Saúde. Essa ideia da gente voltar a organizar a urgência e emergência, embora não era a ideia seria atenção básica primeiro e ter também urgência, mas isso já fez parar uma peregrinação que eu tinha, assim, quase 50 pedidos de audiência de hospitais que estavam quebrando, porque eles não recebiam dinheiro, e não estavam recebendo mesmo. Então, isso já acalmou. E acalmando, começa a ter saúde de novo. É aquilo que eu falei, gente. Se eu fizer tudo certo, não vai aparecer nada. Eu tenho que andar pela sombra. Se ninguém souber quem que é o secretário de saúde, é sinal que as coisas estão indo bem. Né? Se começar a saber demais quem é o Carlos Eduardo, é sinal que não está indo bem, não. Tá? É diferente de outras secretarias que têm obras, não sei o quê. A saúde, se eu fizer a minha obrigação, eu não vou estar fazendo mais do que obrigação. Literalmente, não vai aparecer. Então, assim, nós já economizamos muito. Eu lembro que um deputado na Assembleia me perguntou assim: ô Carlos, mas você desativou o 155, que era o telefone das pessoas saberem se iria ter remédio. Eu falei assim: mas para que eu vou ter um telefone para saber se tem remédio, se eu tenho certeza que não tem? Naquele dia não tinha remédio nenhum, sabe? Mas aquele telefone, gente, era 2,5 milhões de reais por ano. Aquilo me ajudava a colocar remédio. Vocês entenderam? Então, assim, várias coisas a gente está fazendo e vem melhorando. Esses projetos que eu trouxe aqui são coisas para o ano que vem, talvez até mais para frente. Mas o nosso dia a dia, a dívida, que era a dívida que a gente chama de nota fiscal, né?
ela estava em 390 milhões e a última nota que tinha sido paga na secretaria era de março de 2017. Por isso que ninguém queria vender nada para a gente. Tá? Hoje nós já estamos em junho de 2018, fazendo gestão, não tem nada de financiamento a mais. Obrigado. E o que acontece é o seguinte, assim, só com isso, os fornecedores já entenderam que nós somos sérios. Assim como os deputados entenderam que nós somos sérios. Ou seja, está todo mundo vendo que o objetivo ali não é fazer campanha política. Nós queremos entregar uma saúde melhor. E esse é a minha ideia, Bernardo, do Marcelo, e hoje é a ideia da secretaria. Tá? Pode ter certeza que é assim. Obrigado, viu, gente? Bom, gente, queria agradecer, então, a todos, o Carlos Eduardo, o Bernardo e o Marcelo, e, mais uma vez, agradecer a vocês. Vou fazer o merchan, porque o merchan não é para mim, ilha de filiação, lá no credenciamento, temos lá as meninas, computador, vamos tirar a bunda da cadeira, literalmente, vamos mudar o Brasil, porque, como o Ado falou, esse projeto aqui, e eu estava presente, começou em 2017, aqui em Juiz de Fora, eu, ele, o Marcelo, acho que o Marcelo Vilela e mais uma pessoa, o Tadeu e o Alessandro, num boteco aqui, que a gente foi tomar uma cerveja, a gente nem se conhecia direito, o Ado eu conhecia, mas o resto não. Hoje, o homem é secretário, Marcelo é chefe de gabinete, o Bernardo lá é adjunto, então, a gente é meio maluco, mas nós somos sonhadores, mas a gente entrega. Né? E acho que esse evento aqui é uma demonstração disso, e vocês estarem aqui, significa que se a gente não entregar, a gente está enganando direitinho, mas a gente não vai enganar ninguém não, a gente vai entregar. Então, eu queria realmente agradecer a todos e agradecer aos palestrantes. Obrigado, gente.